Oi pessoal, esse é mais um vídeo aqui do meu canal e hoje nós iremos tratar a questão da saúde coletiva no Brasil. Obviamente que o viés deste vídeo é voltado para a psicologia. Nós vamos entender como se constituiu de maneira sintetizada a construção de um projeto de saúde coletiva no Brasil e vamos entender também como isso afeta o papel do psicólogo. Então, na verdade, esta é uma aula um pouco mais longa, que em sala de aula a gente leva aí algumas semanas para passar por todos esses assuntos, mas eu vou tentar resumir isso de maneira bem objetiva e sintética, de forma que o conteúdo seja revisado. Aliás, este material é uma revisão que eu estou fazendo para os meus alunos, mas que eu não tenho a menor dúvida que vai ser útil também para qualquer pessoa que precisar passar por esse tema, estudando para concursos, ou mesmo na faculdade onde você estiver estudando. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a primeira fase, então, que nós teríamos e da qual nós poderíamos falar, que é a saúde pública, a saúde coletiva, na época do descobrimento do Brasil. Na época ainda onde nós tínhamos o chamado Brasil colônia, neste primeiro momento. Bom, como é de se imaginar, mesmo a partir do momento em que o Brasil foi descoberto, não existia um projeto de saúde coletiva. Nós estamos cansados de ouvir e de aprender que o Brasil era uma colônia de características de exploração. Não era uma colônia que tinha, desde um primeiro momento, o objetivo de construir um país. E a gente colhe, de certa forma, até hoje, um pouco das consequências disso. Mas voltando à questão da saúde pública e da saúde coletiva, em um primeiro momento, então, a gente teve, vamos dizer assim, o surgimento da primeira crise de saúde coletiva no Brasil. Por quê? A chegada dos europeus e o encontro com os nativos brasileiros, esse encontro de civilizações. Nesse encontro de civilizações, ou melhor, quem levou a pior, foram os nativos brasileiros, porque começaram a ser contaminados por uma série de doenças que até então eles não conheciam e, consequentemente, não tinham também nenhuma defesa orgânica para elas. Esse é um dos primeiros grandes problemas de saúde pública no Brasil logo no início. Não havia uma preocupação com a saúde pública. Na verdade, cada indivíduo cuidava de si mesmo. E poderíamos dizer, talvez, que até o método que era usado pelos nativos brasileiros, vamos chamar assim, de pajés, curandeiros, e os métodos que usavam a natureza, que hoje nós chamamos aí de fitoterapia e tantos outros, eles eram muito mais eficientes para o cuidado da saúde do que os métodos que os europeus utilizavam. Além disso, havia uma cultura no Brasil de higiene muito maior do que a daqueles navegadores que chegavam da Europa. Tudo isso era uma maneira, vamos dizer assim, mais rudimentar de se cuidar da saúde pública. Os conhecimentos, eles eram muito mais conhecimentos empíricos, baseados na tentativa e erro, naquilo que funcionava, ou se não em costumes culturais e religiosos daqueles primeiros nativos. Os tratamentos iam desde cantos até manipulações de ervas ou as bênçãos, os passes dos pajés, enfim. Era esta maneira que se dava atenção à saúde coletiva em um primeiro momento. Depois disso, na medida em que o Brasil começa a ser colonizado, nós temos a figura de uma instituição que nós podemos dizer que é uma das primeiras mediadoras entre algum tipo de governo e o povo na questão da gestão da saúde coletiva. São as chamadas fisicaturas. As fisicaturas eram órgãos, na verdade era o órgão máximo para a questão de saúde, era como se fosse um tribunal, com leis, alvarás, regimentos e poder restrito à regulamentação das profissões, também com o objetivo de reservar para a medicina da época o espaço da doença. Reduzia-se muito mais a legalização da prática curativa. Então vejam só, haviam as fisicaturas que era quem determinava todos aqueles supostos profissionais de saúde que já existiam desde o início, quando o Brasil começa a receber um número maior de imigrantes, eles começam então
a ter o seu serviço regulamentado pelas fisicaturas, desde os médicos até, por exemplo, os cabeleireiros da época. Todos eles tinham que passar por esse tipo de controle. Continuando ainda pensando um pouco na questão do Brasil colônia, uma das grandes preocupações que começa a surgir é com a chegada dos navios que vêm do exterior, cada vez mais, porque, via de regra, tornava-se uma forma de penetração das pestes no Brasil. Era a maneira como as doenças chegavam até o nosso continente. No início, o trabalho dos médicos não era um trabalho, aliás, não existia uma noção de saúde coletiva e de um médico atendendo a população em geral. O trabalho dos médicos ele era reservado àqueles que podiam ter acesso, aos burgueses da época, vamos dizer assim, a família dos nobres que estavam no Brasil desde aquela época. Então a administração portuguesa ela não se caracterizou, pelo menos até a segunda metade do século XVIII, pela organização do espaço ou com uma preocupação de um ataque planificado e continuado às causas das doenças. Agia muito mais dentro de uma perspectiva de curar, de tentar curar o mal que aparecia, do que de se cultivar o bem-estar da população. A saúde, ela não aparecia como algo que poderia ser produzido, incentivado, organizado ou aumentado. Ela só era percebida negativamente por causa da realidade apresentada pela doença. Então vejam só, o famoso modelo médico, que em alguns contextos até hoje impera, mas essa perspectiva de olhar para a doença a partir da saúde. Ou seja, se o indivíduo não está com saúde e agora ele está doente, eu preciso fazer algo por ele. Não havia uma preocupação em manter a saúde, em evitar que as doenças aparecessem, através de um planejamento urbano, por exemplo, através de cuidados elementares, enfim, esperava-se que alguém ficasse doente para depois tentar utilizar os métodos da época para curar as doenças. Um exemplo de como a saúde ela era tratada nesse modelo ainda no Brasil colonial era no cuidado da lepra, por exemplo. Quando alguém era contaminado pela lepra, ele era isolado. Em alguns casos, na verdade, boa parte das vezes, esse isolamento era apenas para que a pessoa não contaminasse os outros, não necessariamente para que ela fosse curada da doença. É muito claro nesse primeiro momento a ausência de um projeto que visasse a transformação do espaço para eliminar as causas das doenças, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma cidade que produzisse saúde aos seus moradores. Ainda falando um pouco dessa fase inicial, desses primeiros séculos de colonização no Brasil, a gente começa a perceber uma pequena diferença já no final do século XVIII. Veja só quanto tempo se passou até que começasse a ter um cuidado um pouco maior com a saúde coletiva no Brasil. Então, já no final do século XVIII, o poder colonial começa a se preocupar um pouco mais com a recuperação do estado de saúde dos habitantes. Então, o Estado português, através dos seus vice-reis, tenta descobrir quais eram as causas das doenças no Rio de Janeiro. E entre as conclusões que eles chegaram, por exemplo, uma delas era que negros e leprosos eram um perigo a ser evitado. Por que os negros junto dos leprosos? Porque os negros chegavam ao Brasil em condições subhumanas e boa parte das vezes chegavam adoecidos, na medida em que eles eram trazidos pelos comerciantes de escravos. E, obviamente, o contato com eles poderia produzir a doença para quem os encontrasse também. Então, eles criaram armazéns de escravos que eram mais afastados um pouco das regiões dos portos e centrais das cidades, para que eles fossem transferidos para lá até que se percebesse se eles estavam em condições de entrar no convívio da sociedade ou não. Os escravos enfermos acabavam por ser separados daqueles que eram os mais saudáveis. Começaram a se preocupar também com a abertura e o calçamento de ruas, a construção
de estradas e pontes e drenar a água parada. Vejam só, medidas bem rudimentares já no final do século XVIII que começaram a ser empregadas pensando vamos dizer assim, de uma forma mais inicial de promoção da saúde no Brasil. Documentos de 1798, por exemplo, apontam como a principal causa das doenças no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente na época, o lixo, o calor, a falta de saneamento e a imoralidade das pessoas. Pelo menos nós podemos dizer que já nesse período eles começaram a pensar de uma forma diferente, começaram a tentar entender o que é que causava a doença das pessoas. Até então, o que é que nós temos nesses quase 300 anos de história do Brasil? Nós temos uma espécie de descaso. Nós temos aquele cuidado inicial que era muito mais mediado através de se cuidar da doença conforme ela surgia. Um projeto de saúde coletiva começa a surgir neste momento. Uma das propostas, por exemplo, uma das conclusões e uma das propostas a qual eles chegaram quando esse estudo foi feito, foi a de que as famílias deveriam ser enviadas para o campo, por exemplo, para tentar resolver essa questão de saúde coletiva. Então, aqui no nosso resumo, nós podemos trazer isso como conclusão, que a primeira fase da história do Brasil em termos de cuidado e atenção à saúde coletiva, ela não foi marcada por grandes avanços. E esses grandes avanços começaram a surgir única e exclusivamente com a chegada do século XIX. Mas esse é o tema do nosso próximo vídeo.